pessoal, meu nome é Nancy Gasparini, trabalho aqui na Clínica Nancy Gasparini. E qual gestante não tem dúvidas sobre sexualidade? E é isso que a gente vai tentar responder hoje para o papai, para a mamãe, várias dúvidas. E a gente trouxe uma pessoa especial, a Natália Jankiewicz, vai aqui esclarecer as nossas dúvidas para que vocês possam viver a gestação na sua plenitude, não é verdade, Luiz? É isso aí. Bom, gente, posso começar as perguntas? Eu vou fazer uma pergunta de homem, então. Uma dúvida muito frequente. Quando o homem tem relação sexual com a companheira grávida, o pênis machuca o bebê? Ele toca no bebê? Não, doutor Luiz, não tem a menor possibilidade de ele tocar, encostar, seja com pênis, com dedos ou com vibrador, porque o corpo ele vai ter ali uma série de mecanismos de proteção desse bebê. Então, o primeiro deles é que o canal vaginal ele se alonga durante o processo de excitação, durante a penetração, né? O colo do útero, que é aquele lugar lá no fundão, né? Ele é feito de um tecido bem resistente, espesso, e ele fica fechado por um tampão mucoso, tá? Então, não tem acesso a essa parte do útero efetivamente. Além disso, o próprio útero, ele é um órgão muscular, então isso já vai servir como uma proteção mecânica e o bebê tá dentro ainda ali flutuando, digamos assim, do líquido amniótico, ou seja, tudo isso vai impedir esse contato direto e vai amortecer qualquer tipo ali de impacto mais vigoroso durante o sexo, tá? Para mulher, é mais fácil ter orgasmo na gravidez e a gravidez, ela aumenta o desejo da mulher? Bom, primeira pergunta, teoricamente seria mais fácil para a grávida chegar ao orgasmo durante a gravidez porque acontece uma hipervascularização dessa região pélvica, então vão surgir ali uma série de novos vasinhos sanguíneos e no processo de excitação, que nada mais é do que o envio de sangue para essa região genital, isso vai tornar essa vulva mais sensível, né? Ou seja, qualquer movimentação ali vai ficar mais intensa, mais sensível, tem uma probabilidade maior de chegar ao orgasmo. E aí você vai ter também um papel do estrogênio, por exemplo, próprio da gestação. Em relação ao desejo, né? Muita gente pergunta se é verdade que grávida tem mais tesão, se não é e tal. Então, assim, fisiologicamente, as coisas seriam favorecidas ao desejo da grávida. O problema é que nós não somos apenas corpo, nós somos mente, né? Então, assim, tudo bem, talvez você tenha, de fato, uma vascularização maior do genital e fique mais excitada, talvez você tenha uma ajuda aí do estrogênio, do hormônio, porém, você tem no início, no primeiro trimestre, né, doutora, sintomas que às vezes vão ser enjoo, náusea, sonolência, então talvez te falte disposição. Se você tiver algum risco nessa gestação, tua cabeça vai estar em outro lugar. Se você não tiver uma parceria, se tiver tido uma briga com a parceria, se você tiver com medo de perder o emprego depois, tudo isso vai impactar, vai atravessar, né, a sexualidade dessa gestante. O que é muito importante a gente entender é que é uma fase da vida, assim como é a menopausa, né, assim como é uma fase quando os filhos já nasceram e eles são pequenos. É uma fase, ela não vai ficar para sempre. Mas então, assim, geralmente, respondendo de forma mais objetiva, o primeiro trimestre costuma ser mais complicado, o segundo trimestre costuma ser mais a fase da lua de mel, porque já passou, teoricamente, o risco de perder, porque essa barriga começa a ser validada por desconhecidos, então me identificam como grávida, isso pode ser para autoestima muito potente, né? E aí, a partir no terceiro trimestre, geralmente dá uma caída de novo, porque a barriga tá mais volumosa, isso às vezes causa, de fato, azia, cansaço, inchaço, e tem toda aquela ansiedade pelo tá tudo pronto, o medo do parto e tal. Então, o que as pessoas precisam entender é que, independente da fase da vida, o órgão sexual mais importante é o cérebro, não são os nossos genitais, né? Pode ser feito a relação sexual em qualquer fase da gravidez. Sim, desde que não haja, né? Desde que não haja, pergunte sempre para os profissionais que acompanham a sua gestação, né? Se você não tem nenhuma contraindicação. Uma gravidez normal, uma gravidez de baixo risco, o sexo pode ser praticado em todas as etapas.
desde que as pessoas ali se sintam confortáveis e queiram praticar. Uma dúvida frequente, assim, no finalzinho da gravidez, quando a mulher tá para ter o bebê, o sexo vai desencadear o trabalho de parto? Poderia ter relação, assim, naquele finalzinho? Tá. Inclusive tem algumas pessoas que chegam ali nas 40 semanas e começam a praticar direto pra ver se acelera, né? Essa eu não sabia. Eu tenho algumas amigas. Tenho algumas amigas. E aí, dá certo? Então, assim, cientificamente não tem comprovação. Mas se você quiser, né? por hobby, né, por lazer, né, doutora? Que dá certo. Exato. Não, eu acho que é interessante, inclusive, praticar se você tiver desejo, porque depois do pós-parto vai ser um período de seca sexual, né? Então você fica com essa memória ali mais fresca. Exatamente. Né? Exatamente. Mas sobre desencadear o trabalho de parto, as pessoas perguntam de fato se o sexo faz isso, se o sêmen faz isso, se o orgasmo faz isso. O que se sabe é que quando você tem uma liberação de ocitocina, ou por exemplo, estimulando os mamilos, você tem uma liberação de ocitocina e ela pode provocar contrações uterinas. Mas essas contrações seriam leves e não suficientes para desencadear o trabalho de parto. Porque o trabalho de parto, ele precisa ter essa contração repetida, continuada, né? Agora, óbvio, se você já tiver uma dilatação ali cervical, né? Ou seja, se você já estiver num processo muito avançado ou com algum risco, aí, né? Enfim, a gente não tem uma série de comprovações científicas, mas é aconselhável tomar um certo cuidado, tá? Gente, obrigado pela atenção. Continuem seguindo a gente, porque tem mais respostas que as pacientes realmente têm muitas dúvidas. E a gente quer que a paciente viva essa gestação, esse momento tão especial. Obrigado, Natália. Obrigada a vocês. Obrigado. Obrigada a vocês, foi um prazer.